Gurus, vou sintetizar para vocês as características do empata, da pessoa empata. Vamos saber se você é empata, e até hoje você não sabia. O empata, ele tem um mundo interior profundo. Ele fica mais suave porque ele é muito intenso, ou seja, ele fica se controlando para não ser tão intenso, né, para não assustar as pessoas. Então ele se suaviza. Ele se sente uma pessoa estranha e incompreendida. Então, muitas vezes até desiste, se o chakra laríngeo estiver desativado, ele até desiste de comunicar aquela ideia, porque ele acha que ele vai ser incompreendido e muitas vezes ele é incompreendido. Então, ele se sente estranho. Tem experiências incomuns, o empata contando as histórias é assim a coisa mais interessante, porque são experiências que não acontecem com todo mundo. Muitas vezes o empata ele pensa que é louco, justamente porque ele vive essas experiências incomuns, porque ele tem as percepções extrasensoriais, demonstra compaixão facilmente, ele luta para ser compassivo consigo, ou seja, ele tem compaixão pelas outras pessoas com mais facilidade que por si mesmo. Ele se sente especial e, ao mesmo tempo, ele tem um cuidado para não se colocar em posição superior às outras pessoas. Quando ele se sente especial, é no sentido de que ele tem uma conexão muito profunda com Deus, com a espiritualidade, e ele percebe que muitas pessoas não têm essa conexão com Deus, e é nesse sentido que ele se sente especial. Mas ele tem consciência de que ele não deve se sentir superior às outras pessoas que não têm essa conexão com Deus, porque ele sabe que essa conexão pode se perder através da arrogância. Então é bem contraditória mesmo essa emoção que ele tem. Se autossacrifica para ajudar os outros, é uma tendência muito forte do empata também. Quem expressa uma emoção, o empata sente o mesmo. Isso me lembra uma situação em que estava o pai dos meus filhos, estava numa sessão de terapia canina, e aí a cliente começou a falar do sentimento que ela tinha pelos cães e de um que tinha falecido, e aí ela começou a chorar, e eu comecei a chorar também pela perda dela, desse cachorro dela, e aí as duas ficamos chorando ali e ele sem entender, e quando essa cliente foi embora, ele chegou a comentar assim comigo: nossa, quem faleceu foi o cachorro da mulher e você tava chorando. Eu disse: não sei, eu não entendo por que eu tava sentindo. Então, são muitas situações que o empata, ele sente o que outra pessoa tá sentindo e é inevitável. O empata, ele também tem dificuldade de diferenciar o comportamento externo da própria essência. Então, conversa com alguém, o empata, ele geralmente faz um rapport instantaneamente, né? Que é uma técnica da programação neurolinguística. Mas mesmo que o empata não saiba o que é programação neurolinguística, nem rapport, que é um espelhamento. Ou seja, quando em cerca de segundos ele entra em contato ali com a pessoa, ele já começa a sentir o que a pessoa está sentindo, já começa a perceber os pensamentos das pessoas. Por isso que é impossível mentir para um empata, né? Empata, às vezes, quando a pessoa está mentindo para mim, eu começo a rir, e se eu tiver muita intimidade com a pessoa, eu olho para a pessoa e digo assim: é sério que você está mentindo? Está contando história? Tá bom, conta aí, que eu quero ver o nível da sua criatividade. O empata, muitas vezes, ele se comunica sem falar, né? Pode ser até chamado de telepatia, mas não necessariamente é uma telepatia. O empata geralmente já teve relação tóxica, né? Relacionamento narcisista, justamente por causa dessa tendência dele a ser compassivo com as outras pessoas. O pensamento de matar outro ser vivo que seja é um pensamento perturbador, sabe? Só de imaginar. Por isso que é muito difícil ver filme de ação, filme de terror, porque é perturbador para o empata. Ele realmente leva isso muito a sério, essa questão de matar, do assassinato. O empata, ele sente que alguém não está bem, mesmo quando a pessoa diz que está bem. Eu tenho várias situações em que a pessoa diz que estava bem, eu senti que ela não estava bem, e eu pude ali contribuir positivamente para que ela pudesse sair da bad, né? Quando olha nos olhos de alguém, o empata vê a alma daquela pessoa. Muitas pessoas que têm traumas, crenças limitantes, quando são vistas assim pelo empata, elas ficam até com vergonha ou então se afastam, né, para não serem vistas daquela forma. E tem outros que se sentem maravilhosamente bem por serem vistas pelo mesmo motivo. O empata, ele tenta se misturar para não se destacar, justamente para passar desapercebido de energias densas e negativas, o que muitas pessoas julgam como se fosse uma falsa humildade, mas não, é justamente para evitar o próprio mal-estar.
O empata, ele percebe quando alguém está escondendo algo. Ele prefere poucos amigos íntimos, né, com quem ele realmente se identifica. Pelo menos assim, os amigos íntimos do empata não precisam ser empatas também, mas pelo menos ele precisa sentir de que naquela amizade não tem mentira, né? Ele não vai ficar o tempo todo administrando as conversas fiadas ali das pessoas que tendem a mentir. Então, geralmente os amigos dos empatas são poucos por isso, porque poucas pessoas não mentem, são verdadeiras. As pessoas estranhas geralmente chegam para os empatas e começam a contar a história inteira de suas vidas. Eu sei muitas histórias por causa do dom de empata. Bebês, crianças e idosos gravitam ao redor do empata. É uma questão energética mesmo, né? Eu, assim, converso horas e horas com pessoas idosas. Isso foi desde sempre. E eu me sinto muito mais à vontade mesmo com crianças do que com a pessoa adulta. Existem lugares na Terra que atraem o empata e lugares que repelem. Aí vai de cada um empata por causa da sua história, né? Por exemplo, Roma, nunca mais na minha vida quero ir. Suíça, eu iria quantas vezes fosse necessário. Índia, eu iria quantas vezes fosse necessário. São Paulo, só se me obrigar. Que eu vou para São Paulo, cidade metrópole, assim, grande. Se me obrigar, é que eu vou. Não é a minha energia, não bate com a minha energia. Ao contrário, eu me sinto muito mal. Isso é do empata. Tem mais ainda características de empata, tá? Quanto mais características você tiver, mais empata você é, né? Mais sensibilidade você tem aí em relação a energias, percepções extrasensoriais, telepatia, profecia, o dom da profecia, né? Mediunidade, por aí vai. O empata, ele precisa de certas cores, luzes, texturas para se sentir aterrado. Dependendo do ambiente, dessas cores, dessas luzes e dessas texturas, como essa questão de São Paulo, né? Eu olho e vejo só aquele concreto, muitos prédios, edifícios, a maioria das vezes o céu está cinza. E isso me deixa extremamente desconfortável e desaterrada. E quando eu chego na natureza, vejo o verde, vejo a montanha, eu me sinto aterrada, eu me sinto parte incluída do planeta Terra. O empata tem conexão fácil com os animais, conexão fácil com as plantas, conexão fácil com os cristais. Muitas vezes a gente pega um cristal e vê que ali é sintético, não tem energia, coisa nenhuma ali. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem que não funcionam os cristais. É porque realmente pedra, vidro, plástico não funciona. Eles dizem que às vezes são cristais, mas não são. O empata, ele tem um santuário pacífico em um lugar da casa, que é aquele lugar da casa que ele sabe que ele vai ali se conectar de alguma forma com o divino. É um lugarzinho que é só dele. Ele tem um lugar para fugir e recarregar as baterias. Ele necessita de um espaço assim, seja na cidade, no campo, mas tem um lugar que ele vai, que ele sabe que ali ele vai recarregar as baterias. Ele sente energias concentradas nos ambientes. Tem aqueles empatas que vêm, que sentem, até mesmo que ouvem, que tem alguma energia ali concentrada. E o empata, ele sente uma mudança interna quando muda a estação. O corpo acompanha as estações do ano. É muito doido isso, muito interessante. O empata também sente uma mudança conforme a fase da lua, principalmente no emocional, né? Que a lua, ela mexe muito com o emocional. Ele sente a mudança conforme o clima, tá? Quando vai chover, quando vai fazer sol, tem uma mudança interna. O empata consciente, ele percebe melhor isso, tá? O que está inconsciente não percebe. O empata, ele tem uma forte conexão com a natureza. Já sonhou com o que precisa saber, né? Não fica tendo sonhos aleatórios. Tem sonhos pontuais, assim, que precisa saber para ele sair de enrascada. O empata, ele sabe quando ficar quieto, mesmo quando o diálogo interno diz para agir. Então, muitas vezes, vem um impulso, né, para fazer aquilo, mas ele não faz, porque ele sabe que não é para fazer. O empata, quando ele segue o conhecimento interno, ele vivencia consequências positivas. Quando ele não segue esse conhecimento interno, ele termina se lascando mesmo.
Muitas vezes o empata ele responde as perguntas antes de serem feitas, né? Às vezes quando a gente fica aguardando, no meu caso, eu fico aguardando, eu já sei qual é a resposta, qual é a pergunta que a pessoa vai fazer, já sei a resposta, mas eu fico aguardando ela falar ali, se expressar, muitas vezes na sessão de constelação. Eu já sinto ali na ressonância o que a pessoa vai falar, mas eu deixo que ela se expresse, eu permito que ela se expresse, porque eu tenho um negócio muito forte de expressão, por causa da minha história de vida, né? As pessoas, os recursos e as portas se abrem quando o empata pensa fixamente naquela situação que ele deseja, naquele sonho que ele quer realizar, né? Naquele propósito que ele tem. Então, quando ele consegue juntar isso à emoção positiva, as portas se abrem. O empata, ele tem assim uma lembrança de alguém, de ligar para aquela pessoa, ele liga para aquela pessoa e aquela pessoa está justamente precisando daquele contato. Muitos empatas inconscientes, eles têm a sensação, a ideia de ligar para alguém ou de falar com alguém, não fazem, não agem, né? Então, é importantíssimo ativar os chakras para que se torne um empata consciente, para que você siga realmente mais essas características que o empata tem positivas, né? Porque muitos empatas estão vivendo atualmente com as características negativas do empata, que se caracteriza aí pela inconsciência, né? O empata, ele tem uma tendência de ver números iguais, padrões de comportamentos das pessoas, padrões em cidades, em lugares, imagens, letras de música, sempre se repete para o empata, geralmente que é uma mensagem que ele está precisando receber. O empata, ele sofre consequências negativas quando ele não ouve a voz interior. Ele volta 10 casas no joguinho, né? Ele recebe conhecimento de uma só vez, que hoje, com a nossa linguagem atual, fala-se de download, né? Às vezes, numa meditação, numa projeção astral, numa bilocalidade, o empata recebe ali o download de um aplicativo novo, totalmente revolucionário e, uepa, vida que segue, né? E aí novas informações vêm a nível de espírito e muitas vezes é dolorosa, né? O corpo tem que passar por uma adequação devido a esses downloads, realmente como o filme Matrix, né? Recebe ali uma informação de aprendizado, não necessariamente de um Kung Fu como é Matrix, mas de algo sobre consciência, né? Quando alguém tem dor física, tem no próprio corpo, o empata, ele sente a dor de alguém no próprio corpo também. O empata, quando tem alguma vivência energética, ele sente o corpo vibrando, né? A primeira vez que eu fiz uma constelação, né? Que eu recebi uma constelação com a consteladora Cornélia Benesch, eu senti o meu corpo tremendo, assim, realmente vi que estava mudando ali alguma coisa. O reiki também, sinto muito forte o reiki à distância da minha terapeuta Irene Ponciano. Quando eu peço para ela enviar reiki para mim à distância, eu sinto o corpo vibrando. Então, muito facilmente o corpo do empata vibra quando ele recebe as vibrações energéticas, né? O empata, ele também sabe da doença que uma pessoa tem, mesmo que ela não saiba, ele consegue ter essa percepção também. É um empata bem específico, que realmente que trabalha com cura, né? Com cura de doenças. O empata, ele tem sensibilidade a alguns alimentos, medicamentos, substâncias muito sintéticas. Se o empata pudesse escolher um poder, assim, se ele dissesse assim, qual é o poder que você quer? O empata gostaria de escolher ter o poder de acabar com o sofrimento do mundo. É porque pensa demais no mundo, nas pessoas? Não. É por causa justamente dessa característica que ele tem de sentir, né? De ser esponja e de sentir as dores das pessoas. Então, se vai para uma cidade grande, a gente sente assim a dor de um monte de gente ao redor. Eu lembro que no carnaval eu senti os pensamentos conflitantes de pessoas querendo tirar a própria vida. Então foi muito perturbador, assim. Eu estava retirada, meditando, e mesmo assim eu senti isso muito forte do campo energético, né? Então por isso que o empata, ele gostaria realmente de acabar com o sofrimento do mundo. Outra característica que ele sente que deve agir no caso de injustiça. Quando vê ali alguém sendo maltratado, ele atua. O empata sente um chamado para tornar o mundo melhor, né? Sempre está em busca ali de tornar o mundo melhor. Não é geralmente aquela pessoa que está levantando bandeira, que está em combate, mas é aquela pessoa que está dentro de casa plantando a sua plantinha ali,
sua semente, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, percebe? É uma forma mais sutil de mudar o planeta. O empata, ele sente que a Terra não é a sua causa original. Geralmente o empata é uma semente estelar, é um assunto que a gente pode aprofundar depois, se vocês acharem conveniente. O empata, ele tem dúvidas sobre onde termina e começa outra pessoa, né? Ele geralmente tem essa tendência que o constelador familiar tem de ver atrás daquela pessoa o pai, a mãe, os antepassados, ancestrais, por isso é que ele tem uma empatia muito grande pelo comportamento daquela pessoa que não é individual dela, vem já de geração após geração. E o empata, ele é... A última característica aqui do empata é que ele, quando ele é criticado, ele fica com medo e bastante ansioso. Então, descrevi aqui 55 características do empata. Me conte aqui no direct quantas dessas características você identificou em você. E depois pare um pouco para meditar sobre qual é aquelas características que você está mais consciente, que você usa em benefício próprio e para o bem-estar das outras pessoas. Também quero dizer que você pode usar, sim, as características do empata de uma forma que beneficie só você mesmo. Porque quando você beneficia você mesmo, é instantâneo o resultado de beneficiar as pessoas ao redor. E por mais que algumas pessoas achem que a vida do empata é um conto de fadas, justamente por ter essa parte tão mágica na vida, não é fácil porque a gente tem que lidar com o mundo material.